Salve, salve, galera! Se liga, ó, a aula já vai começar. Já baixou o material? Clica no link aqui, ó, que é gratuito. Claro, não se esquece de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para você ter acesso a esse material importantíssimo.
vamos dar sequência então ao nosso estudo e chega para cá que agora nós vamos falar sobre o iter criminis. O iter criminis, como você já bem sabe, constitui o chamado caminho do crime. Então, é tudo aquilo que acontece desde a prática da conduta até o momento do resultado. Então, precisa ser devidamente analisado todo o nexo de causalidade para que nós possamos identificar o resultado produzido. E o que acontece? Existem alguns institutos que eles colocam um óbice, ou seja, eles colocam algum impedimento que impedem que o indivíduo responda efetivamente pelo resultado. E aí vamos falar então quais são as etapas do iter criminis, que é aqui que nós vemos um grande leque de questões. Então, olha só, quando a gente fala nas etapas do caminho do crime, nós temos 4 momentos. Nós temos aqui a cogitação, nós temos a preparação, nós temos a execução e a consumação. Aí vem aquela perguntinha capciosa e vai te questionar acerca do exaurimento. Senhores, o exaurimento ele não constitui etapa do iter criminis. Por quê? Porque ele consiste tão somente na perfeita descrição do tipo, quando todos os elementos do tipo são devidamente preenchidos. E ele não compõe uma etapa do iter criminis. Por exemplo, se o indivíduo tem intenção de estuprar outra pessoa, o que ele vai fazer? Ele vai cogitar, vai preparar e vai começar a executar. Se ele pratica um ato, por exemplo, de penetração, a simples penetração por si só, ela já serve para consumar o delito. Por quê? Porque o ato libidinoso já está consumado. Agora, se o indivíduo pratica o estupro e posterior a isso, ele ejacula na vítima, mudou alguma coisa? Não mudou. Então a ejaculação nesse contexto seria o mero exaurimento. Por isso que o exaurimento não faz parte do caminho do crime. E aí veja só, a cogitação e a preparação, como regra, são impuníveis. Cogitação e preparação, via de regra, são impuníveis. É regra, tá? Você já vai lembrar então que, excepcionalmente, é possível que ocorra a punição do indivíduo por atos de cogitação e preparação. Quando? Quando houver a descrição na figura típica, beleza? E também a regra é que os atos são punidos a partir da execução. Então, a partir daqui é que, como regra, inicia-se a punição do indivíduo. Mas aí o que acontece? Quando o indivíduo dá início aos atos de execução, é possível que a consumação, que o resultado não se materialize por percalços que ocorrerem no meio do caminho. E aí, quais são esses percalços? Chega aqui, vamos lá, vamos colocar aqui as situações que impedem o resultado. Vamos por aqui, ó. Situações que impedem o resultado. E a gente parte do primeiro instituto, que é muito conhecido, que é a chamada tentativa. A tentativa, que ostenta a previsão lá no artigo 14, inciso 2, do Código Penal.
que é a tentativa? A tentativa é aquela situação em que o resultado ele não acontece por, olha o termo que você precisa lembrar, circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, você quer matar o seu desafeto. Para isso, você pega a sua arma e desfere contra ele 4 tiros. Ele cai no chão, mas é socorrido por transeuntes, levado ao hospital e não morre. Qual que era a sua intenção? Provocar a morte do agente. Mas ele não morreu por circunstâncias alheias à vontade do sujeito ativo, do agente que praticou aquela conduta. Beleza? E qual que é a consequência do indivíduo que responde por um delito na sua modalidade tentada? Olha só, se liga. O indivíduo que responde por um crime tentado, ele tem uma redução de pena. Redução de pena num patamar que vai de 1 a 2/3. Lembra desse quórum aqui, que nós temos outros institutos que adotam o mesmo, tá? Então, o indivíduo que tentou praticar um crime, mas que o fato não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade, responde por tentativa, beleza? Então, ele vai responder pela pena prevista para o crime, mas com redução de 1 a 2/3. E essa redução aqui, ela acontece na terceira fase da dosimetria. Beleza? Teoria da pena não é relevante para o seu concurso policial. Vamos que vamos? Além da tentativa que está lá no artigo 14, nós temos ainda 3 outros institutos que podem trazer reflexo aí dentro dessa seara do iter criminis. Vamos lá. O segundo instituto é a chamada, ou chamado, é chamada mesmo, desistência voluntária. E aí, veja só, a desistência voluntária, que aparece no artigo 15, primeira parte do Código Penal, estabelece o seguinte: o indivíduo que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, responde só pelos atos praticados. Responde pelos atos até então praticados. Perceba o seguinte, meu aluno. Na desistência voluntária, nós estamos diante de um cenário em que o indivíduo começa, em que ele dá início à execução do crime, ele começa, mas voluntariamente ele cessa o prosseguimento na execução. Ou seja, o indivíduo tem condições de prosseguir na execução delitiva, mas voluntariamente ele para. Beleza? E aí o que acontece? Ele responde pelos atos até então praticados. Porra, Lucas, como assim? Imagina que você está lá com a sua pistola, com a sua Glock, com 17 munições no cartucho, 16 no pente, no carregador e uma na agulha. E aí, você vai praticar o fato contra o seu desafeto. Seu objetivo é matá-lo. E para isso você desfere 3 tiros contra ele. E você acerta em regiões não vitais. Seu objetivo era matar, mas você dá 3 tiros, mas você para. Você desiste de prosseguir na execução. Então percebam, você tinha como prosseguir? Tinha.
mas você desistiu voluntariamente de prosseguir. A consequência é que você responde pelos atos até então praticados. Se o indivíduo não morre, você que praticou a conduta responde pelo quê? Pelo que você já praticou. Você praticou o que nele? Lesão corporal. E aí você pondera de acordo com a gravidade daquele fato. Vamos lá. A desistência ela tem que ser voluntária, mas ela deve ser espontânea? Precisa partir do próprio agente? Não, não precisa, tá? Esse requisito da espontaneidade não faz parte aqui da desistência voluntária. É preciso que o próprio agente pare. Beleza? Não precisa que a ideia seja criada por ele. Então, vamos trabalhar dois exemplos aqui para você não confundir com a tentativa. Você vai desferir os disparos contra o seu desafeto. Disparou 3 vezes. Sua esposa fala, amor, para, por favor. E aí você para. Opa, não foi espontâneo, mas você voluntariamente parou de prosseguir na execução. Beleza? Desistência voluntária, porque a lei ela te dá um estímulo para você não consumar aquela infração. Mas se for o seguinte, você está com a arma aqui, você pratica 1, 2, 3 disparos, daqui a pouco pula um jogador de futebol americano em você e faz um tackle e te derruba. Opa, aí não há que se falar em desistência voluntária. Por quê? Porque você não prosseguiu na execução por circunstâncias alheias à sua vontade. Aí é tentativa. Tranquilo? Mais uma observação aqui, só acerca de nomenclatura. Esse instituto aqui também é chamado de Ponte de Ouro. Só nome doutrinário, se porventura aparecer. Beleza? Desistência voluntária, muito tranquilo. Indivíduo que desiste voluntariamente de prosseguir na execução quando poderia, vai responder pelos atos até então praticados. Então, vindo aqui para o terceiro instituto, vou chamá-lo de 2.1, nós temos então o arrependimento eficaz. Pois bem, esse instituto está previsto no artigo 15, segunda parte do Código Penal. Olha só, toma cuidado para que você não confunda a desistência voluntária com o arrependimento eficaz. Por quê? Aqui no arrependimento eficaz, o agente ele finaliza os atos de execução. Finaliza os atos de execução. E olha só, no exemplo anterior, na desistência voluntária, o indivíduo tem 17 tiros para disparar contra a pretensa vítima, mas ele dispara apenas 3 e ele voluntariamente cessa de prosseguir na execução do delito. Pois bem, aqui no arrependimento eficaz, o indivíduo termina os atos de execução. Então, se ele tinha 17 tiros para praticar, ele efetua os 17 tiros. Então, ele finaliza os atos de execução, porém, ele impede que o resultado se produza. Impede que o resultado se produza. Então, como ele tinha 17 munições para efetuar o disparo, ele termina, ele zera o seu carregador e efetua os 17 disparos contra aquela vítima. Mas, quando ele vê a cagada que ele fez, ele põe a mão na consciência e fala, puta que pariu, que merda que eu fiz. E ele resgata a vítima e ele impede que o resultado se produza. Então, olha só, o arrependimento ele deve ser eficaz, por quê? Porque ele só surtirá os seus efeitos jurídico-legais se o resultado efetivamente não for produzido. Se o indivíduo deu os disparos, tenta resgatar, mas a vítima morre, o indivíduo responde pelo resultado, porque esse instituto só será aplicado se o indivíduo impedir que o resultado se produza. Mas aí veja só, aqui nós temos outra situação. Qual é a consequência jurídica disso? O indivíduo somente responderá pelos atos praticados. Então, se o indivíduo de fato impede que o resultado se produza, ele somente responde
pelos atos praticados, pelas lesões ou pela tentativa propriamente dito, beleza? Então, leve em consideração o arrependimento eficaz, o indivíduo finaliza os atos de execução, o que difere da desistência voluntária, porque lá, na desistência voluntária, ele para, ele não prossegue na execução. Aqui ele finaliza os atos de execução e impede que o resultado se produza. A consequência é que o indivíduo vai responder pelos atos até então praticados. Esse instituto aqui também, como é um desmembramento do artigo 15 do Código Penal, ele também recebe a alcunha de ponte de ouro. O próximo instituto, o arrependimento posterior, ele já é uma situação um pouquinho mais gravosa, por isso recebe a nomenclatura de ponte de prata. E vamos passar então para a análise desse instituto. Vamos falar de um terceiro instituto. Esse terceiro instituto é o arrependimento posterior. Arrependimento posterior. Aqui nós estamos na figura prevista no artigo 16 do Código Penal, que vai estabelecer algumas condições bastante importantes para você, meu amigo concurseiro. Quais são elas? Olha só os macetes. Nos crimes sem violência, ou grave ameaça, se o agente repara o dano, ou restitui a coisa até o oferecimento da denúncia, o que acontece com ele? Ele tem redução de pena, que vai variar no quantum aí de 1 a 2/3. Então pega a visão aqui. O arrependimento posterior, ou no arrependimento posterior, o indivíduo age depois que o crime já está consumado. Tudo bem, beleza. Mas aí olha só, esse arrependimento posterior, ele só se aplica nos crimes sem violência ou grave ameaça. Tudo bem? E aí, se o agente repara o dano ou restitui a coisa, olha o momento, até o oferecimento, não é recebimento, até o oferecimento, desculpa, volta aqui, até o recebimento, tem outros efeitos que decorrem aqui do oferecimento, mas aqui até o momento posterior, então até o recebimento. Vamos retomar aqui então. Nos crimes sem violência ou grave ameaça, se o agente repara o dano ou restitui a coisa até o recebimento da denúncia, ele tem uma redução de pena de 1 a 2/3. Tranquilo? Beleza? O que você precisa lembrar? Que o arrependimento ele é posterior à consumação. E esse arrependimento só vai ser aplicado lá aos crimes sem violência ou grave ameaça. Sem, tá? Não são compatíveis com os crimes em que exista violência ou grave ameaça. Beleza? Então vamos lá. Olha só algumas observações aqui. A reparação do dano ou a restituição da coisa, ela deve partir de um ato voluntário. Deve ser um ato voluntário do indivíduo. E aí você lembra, não precisa ser espontâneo. Tranquilo? Então, é um ato voluntário. E aí eu te pergunto,
No crime de lesão corporal culposa, é possível a aplicação desse instituto? Lembra lá, lesão corporal culposa quando você viola a integridade física de outra pessoa sem querer. Modo fudeu. Nesse caso, é possível a aplicação do arrependimento posterior? Olha só, o entendimento aí do STJ é que sim. Você pode aplicar. Por qual razão você pode aplicar? Porque a violência está no resultado e não no meio empregado para a consumação daquele delito. Tudo bem? Beleza? E outra visão aqui, nos crimes que envolvam violência imprópria, que é aquela situação em que você reduz a capacidade de resistência da vítima, por exemplo, trancando no banheiro ou oferecendo alguma substância alucinógena para ela ficar loucona, beleza? Entendimento aqui também do STJ é que sim também, esse sim, no sentido de que pode ser aplicado o arrependimento posterior para esses delitos, beleza? Não esquece disso, lembre-se bem e vamos que vamos. Agora nós entramos aqui, vou colocar como quarto instituto que influencia no iter criminis, que é o crime impossível. Crime impossível que está presente no artigo 17 do Código Penal. E esse dispositivo aqui, ele é bem sucinto, no sentido de que ele estabelece que não se pune a tentativa por ineficácia do meio ou por impropriedade do objeto. Então você não pune a tentativa em razão da ineficácia absoluta do meio ou pela impropriedade do objeto. Então vejam só, vamos trabalhar aqui com dois exemplos. Imagina que você quer matar o seu desafeto. Para isso você pega uma arma de fogo. Você chega nele e fala, agora eu vou te matar, seu desgraçado. E quando você vai atirar, sua arma não funciona. Aquela arma é encaminhada para a perícia e a perícia conclui que aquela arma não estava apta a produzir disparos, que era uma arma falha. Então você podia tentar 1000 anos que ela não ia produzir resultado algum. Nesse caso, você vai responder pela tentativa de homicídio? Não. Por quê? Porque o meio que você utilizou foi ineficaz. Logo, não tem como você ser punido se você sequer chegou a dar início aos atos de execução. Crime impossível. E aí, olha só. Crime impossível por impropriedade do objeto. Você quer matar seu desafeto. Vamos trabalhar com bastante morte aqui nesses exemplos. E aí, você chega até a casa dele, ele está lá deitadão no sofá, e você chega e desfere 5 tiros. Aí a sua arma dispara, e você acerta os 5 tiros nele. Beleza? Ele é encaminhado para o IML como um belo de um presuntão, e lá constata-se que no momento dos disparos, aquele indivíduo já estava morto, vítima de um ataque cardíaco. E aí, nesse caso, você vai responder pelo homicídio ou pela tentativa? Não, por quê? Porque aí nós estaremos diante da impropriedade do objeto, porque não tem como você matar alguma coisa ou tentar matar alguém que já está morto. Tranquilo? Beleza? Então vejam só, nós estudamos aqui dentro desse bloco as 4 formas, as 4 situações aí que representam uma certa influência ao longo do caminho do crime. Então fique esperto, hein? Desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e crime impossível. Com um dos aspectos mais importantes dentro desse estudo e com um dos itens, dos tópicos, que representa uma confusão mental muito grande aí por parte dos concurseiros, mas que a gente vai tentar
esclarecer e deixar ela devidamente limpa na sua mente para que você não tenha problemas, que é a chamada teoria do erro. Então, quando a gente fala em teoria do erro, tem gente que já treme, se arrepia, começa a ter diarreia e outras alucinações. Por quê? Dentro do erro, a gente vai falar sobre o chamado erro de tipo e vamos falar também sobre o erro de proibição. Vamos lá. Primeira coisa, você não pode confundir conhaque de alcatrão com a catraca do busão. Qual a primeira distinção que você vai fazer aqui, ó? O erro de tipo, você lembra que tipo pode ser sinônimo de crime. É o erro que recai sobre um elemento que constitui o crime. Então aqui nós trabalhamos dentro da esfera da tipicidade. Especificamente dentro da conduta. Por sua vez, o erro de proibição, ele encontra respaldo, ou nós o estudaremos, dentro da culpabilidade. Então, ele será estudado dentro do terceiro elemento do crime, e especialmente dentro daquele tópico que diz respeito a potencial consciência da ilicitude. Legal? O nosso estudo hoje, ele se restringe ao erro de tipo. É a primeira forma de erro. E eu quero fazer um quadro elucidativo aqui para nós destacarmos todas as suas hipóteses. Então vem comigo aqui, ó. Vamos lá, que o nosso estudo é sobre o erro de tipo. Veja só. Quando se fala em erro de tipo, nós teremos duas hipóteses. Nós teremos o erro de tipo denominado essencial e nós teremos o chamado erro de tipo acidental. O erro de tipo acidental é aquele que recai sobre elementos secundários. Ele é também chamado de irrelevante jurídico. Por quê? Porque nós vamos ver na sequência que no erro de tipo acidental haverá punição. Aqui no erro de tipo essencial, a depender das modalidades, nós não teremos punição. Então você vai lembrar o seguinte, ó, o erro de tipo essencial, ele vai ser estudado lá, ou ele vai analisar as situações, ou ele é um erro que recai sobre o elemento que constitui o crime. Então, é um erro que recai sobre elemento constitutivo do tipo penal. Enquanto que o erro de tipo acidental, ele recai sobre elementos secundários. Elementos secundários. Aí posso colocar como exemplo aqui, ó. Pessoa, coisa, execução, nexo causal, entre outros. Nós vamos estudar as duas modalidades de erro. Começaremos pelo erro de tipo essencial. Então vem comigo aqui para nós passarmos pelas nuances. Vou colocar, ó, erro de tipo essencial. Pois bem, nós já vimos que o erro de tipo essencial é um erro que recai sobre o elemento constitutivo, o elemento que constitui o próprio tipo penal. Esse erro, perceba, quando uma pessoa erra ao praticar um crime, esse erro ele pode ter duas vertentes. Ele pode ser um erro denominado vencível, também chamado de inexcusável, vencível, inexcusável ou também
evitável. E a segunda modalidade é um erro de tipo essencial, invencível, excusável ou inevitável. O que você vai analisar? Perceba o seguinte, eu gosto de trabalhar sempre com a palavra que deriva do italiano aqui. Se o erro de tipo é inexcusável, é porque não se desculpa. É um erro que você não desculpa plenamente a pessoa, porque ela poderia evitar aquele erro. Então, quando nós temos uma conduta punida a título de dolo e a título de culpa, se o erro é vencível, se o erro poderia ter sido vencido, se o erro não se desculpa, se o erro pode ser evitado, nós teremos o afastamento do dolo e a punição por culpa se nós tivermos pressuposto legal. Por quê? Um dos elementos aqui para a punição do tipo penal culposo é a tipicidade, é a previsão legal. Então isso aqui você vai encontrar lá no artigo 20 do Código Penal. Beleza? Agora, o erro também, ele pode ser invencível. Não tinha como vencer o erro. Ele pode ser excusável, desculpável, ou ele pode ser inevitável. Não tinha como evitar o erro. Veja só. Aí a conduta, tendo previsão de dolo, tendo previsão de culpa, o erro de tipo excusável afasta dolo, afasta culpa. Como consequência, ele torna o fato atípico. Beleza? Tranquilo? Vamos para os exemplos. Olha só, você que gosta de ir numa academia, você já deve ter se deparado lá quando você chega para treinar. Tem um porta-treco lá, não tem? Então lá no porta-treco tem lá os compartimentos para você deixar suas coisas. Imagina que você deixa o seu aparelho celular aqui nesse primeiro compartimento. E aqui nesse outro compartimento tem um outro celular, a mesma marca, mesmo padrão, mesma capa, tudo. E aí você começa o treino. Tá treinando lá bacaninha. Daqui a pouco, você lembra que esqueceu uma panela de pressão no fogo na sua casa. Fala, ih, caralho, fudeu, preciso vazar. Você sai correndo. Ó, lembra, você deixou o teu celular aqui. Só que você vem na pressa, você cata o celular que está aqui em cima, que, logicamente, não é o seu, e vai embora. A pessoa, dona daquele celular, chega e fala, porra, subtraíram meu celular. E aí eu te pergunto, filho, você praticou algum crime? Vamos analisar. Se a gente recordar do enunciado do artigo 155 do Código Penal, subtrair para si ou outrem coisa alheia móvel. Aí veja só, você chegou, você praticou subtração? Não, na sua concepção você estava pegando o seu. Então veja, você já errou sobre um elemento que constitui o tipo penal. Eu vou colocar aqui, erro 1. Segunda situação, na sua concepção, era coisa alheia móvel? Não. Então o que aconteceu aqui? Você errou sobre um elemento que constitui o tipo penal. Nesse caso, tem crime? Não. Vamos lá, outro exemplo. Imagine dois amigos caçadores que saem para um matagal para caça. Os dois portando rifles e eles saem. Só que aquele dia a caça está muito ruim e eles chegam numa bifurcação. O amigo 1 fala, ó, eu vou seguir por esse caminho, o 2 fala, ó, vai por esse lado aqui, tá bom. Eles se dividem. E aí, num belo momento, esses caminhos que não se cruzariam, um indivíduo percebe um arbusto balançando. E ele fala, caralho, agora eu vou ter o produto da minha caça. Não cacei nada hoje. Ele vê o arbusto balançando. É um local ermo, é um local que não tem habitação de pessoas. Ele chega com seu rifle, efetua o disparo. Só que a hora que ele efetua o disparo, ele escuta lá atrás do arbusto. Ai! O que aconteceu? Acertou a porra do amigo que ficou com medo de ir sozinho e estava indo atrás dele. O que acontece?
Na cabeça desse indivíduo, ele estava matando alguém? Não. Ele estava matando um animal. Tem crime? Não tem. Por quê? O crime de homicídio consiste em matar alguém. Na cabeça do agente, ele não estava matando alguém, ele estava matando um animal. Então ele errou sobre um elemento que constitui o tipo penal. Tranquilão? Beleza? Aí a gente só vai precisar analisar aqui a evitabilidade do erro. E isso só pode ser feito no caso concreto. Tranquilo? Beleza, show de bola. Então vamos adiantando o nosso estudo. Vamos apagando esta lousa e vamos entrar no erro de tipo acidental. Erro de tipo acidental. Vocês vão entender por que eu chamo de irrelevante jurídico. E dentro do erro de tipo acidental, nós teremos um erro que recai sobre elementos acessórios, elementos secundários da conduta. Então nós teremos aqui os seguintes institutos, ó. Erro na execução. Nós teremos erro sobre a pessoa. Teremos também o erro sobre o objeto. Erro provocado por terceiro. Erro provocado por terceiro. Temos aqui também o chamado resultado diverso do pretendido. Resultado diverso do pretendido. E, por fim, nós temos o erro sobre o nexo causal. O erro sobre o nexo de causalidade. Show de bola? Então vamos lá. Vamos começar aqui com a primeira situação, com o erro na execução, que também será chamado de aberratio ictus. A previsão legal do erro na execução é o artigo 73 do Código Penal. E o que nós teremos aqui? Nessa situação, no erro sobre a execução, o indivíduo ele vai errar a pontaria. O indivíduo ele tem a pretensão de produzir um resultado, mas por um erro na execução, e eu gosto de te trazer aqui a título de exemplo, que facilita o seu estudo, o erro na pontaria. Aí o que o artigo 73 estabelece? Quando, por erro na execução, o indivíduo não consegue causar o resultado pretendido, causa um outro resultado, o que vai acontecer? Ele não responde pelo fato como se tivesse praticado contra a vítima real, mas sim como se ele tivesse acertado a pessoa pretendida. Então você quer ver um exemplo? Você imagina que eu tenho um irmão que se chama Jorge. E o Jorge trabalha numa fábrica. Num belo dia, eu resolvo tirar a vida do meu irmão Jorge. E o que acontece? O crime que é praticado contra ascendente, descendente ou irmão, ele tem causa de aumento. Ele gera uma agravante, vai aumentar a pena. Beleza. Um belo dia, eu tô lá, esperando o Jorge sair do trabalho, e aí tem muitas pessoas próximas, e eu consigo visualizar o meu alvo. Eu efetuo o disparo, então imagina, eu tô com uma Glock. A Glock, ela tem o gatilho um pouco mais duro, então eu tenho que fazer uma forcinha um pouco maior para efetuar o disparo. A hora que eu efetuo aqui a pressão sobre o gatilho, a arma muda de direção e acaba acertando uma outra pessoa que passava próxima, que se chama Matheus. O que vai acontecer nesse caso?
A consequência jurídica no erro na execução, a consequência é o seguinte: o agente responde como se tivesse acertado a vítima pretendida. Beleza? Aqui é quando a gente fala em unidade simples de desígnios, tá? O indivíduo praticou a conduta e causou só um resultado. A parte final do artigo 73 estabelece que, se o indivíduo ele causa um resultado diverso do pretendido, mas ele causa um outro resultado também, se ele atinge as duas pessoas, ele não vai responder só com relação à vítima acertada. Ele responde por culpa também em concurso formal com relação àquele outro que foi atingido. Então eu vou colocar aqui, ó, unidade simples. Então imagina o seguinte: eu queria matar o Jorge, meu irmão. Efetuei o disparo, errei a pontaria, acertei o Matheus e o Matheus morreu. O que acontece? Eu respondo o fato como se eu tivesse acertado o meu irmão Jorge. Respondo pelo homicídio com a causa de aumento. Agora, eu queria matar o Jorge. Errei na execução, acertei o Matheus de leve, causei lesão corporal nele. Respondo pelo quê? O que você queria fazer? Matar o Jorge. O que você fez? Acertou o Matheus. Tentativa de homicídio. Beleza? Por quê? Só um resultado. Agora, cuidado. Se nós temos a chamada unidade complexa, e a unidade complexa pressupõe mais de um resultado, nós teremos aqui concurso formal. Vou dar o exemplo da unidade complexa. Eu queria acertar o Jorge. Efetuo o disparo. Acerto o Matheus de leve e acerto o Jorge também, que não morre. Eu vou responder pela lesão culposa com relação ao Matheus e tentativa de homicídio com relação ao meu irmão Jorge. Fechou? Beleza? Então vamos evoluindo aqui, falar agora no erro sobre a pessoa, a nossa segunda situação. E o erro sobre a pessoa você não vai confundir com o erro na execução. Primeira coisa, o erro na execução pressupõe um erro na pontaria. A nossa segunda situação, erro sobre a pessoa, nós também vamos chamar de error in persona. Acontece o seguinte, previsão legal, né, claro, artigo 20, parágrafo 3º. No erro in persona, haverá uma confusão sobre a representação da vítima. Então, erra-se sobre a pessoa. A execução do crime, ela sai normal, mas erra-se sobre a pessoa. Então imagine que eu quero matar o meu irmão, e aí eu vou aguardá-lo, vou fazer uma campana para aguardá-lo nas proximidades do seu trabalho. Só que naquele dia o meu irmão resolve não sair do trabalho, ele vai ficar fazendo uma hora extra. E aí, é um dia à noite, a pessoa está com o uniforme igual ao do meu irmão, eu vejo a pessoa e falo, porra, meu irmão está ali. Só que na verdade não é o meu irmão. Eu efetuo o disparo, a execução é perfeita, não há erro sobre a execução, mas sim há um erro sobre a representação da vítima e eu atinjo aquela pessoa. Com o quê? Com a execução perfeita. A execução ocorre como pretendido. Ocorre como pretendido pelo agente. Só que o que acontece? Erra-se outra pessoa. Qual é a consequência? A consequência é a mesma do erro na execução. Responde como se tivesse acertado,
Quem? A vítima virtual. Que a vítima virtual é a vítima pretendida. Mas cuida, porque aqui a execução é top. A execução é do jeito que o agente queria. Só que ele erra a representação sobre a pessoa da vítima. Terceira situação, erro sobre o objeto. Também chamado de error in objecto. Também sem muito segredo. Por quê? Aqui o indivíduo queria praticar um fato, ele pratica o fato, só que ele atinge objeto distinto. Então, por exemplo, imagine que o indivíduo quer entrar numa relojoaria e subtrair um Rolex que custa 80 mil reais. O indivíduo entra naquela relojoaria durante a madrugada, só que quando ele chega no saguão, o alarme dispara. Ele fica nervoso, ele cata o primeiro relógio que vê pela frente. E aí, quando ele leva, era uma réplica de um relógio que valia lá R$1.000. Nesse caso, não vai se considerar o objeto que ele pretendia. A corrente majoritária aqui entende que ele responde como se tivesse levado, responde pelo objeto que ele efetivamente levou. Então aqui o indivíduo erra sobre o objeto e o camarada responde pelo resultado produzido. Pelo resultado produzido. Entenda-se como aquilo que ele efetivamente levou. Beleza? Vamos lá? Quarta situação, erro provocado por terceiro. Esse erro aqui, se aparecer na sua prova, vem uma situação clássica, está lá no artigo 20, parágrafo 2º. Se aparecer na sua prova o erro provocado por terceiro, vai vir uma situação dentro de um hospital, uma situação envolvendo um hospital. Por quê? Aqui nós temos um agente provocador e um agente que é induzido. Um agente que é denominado provocador e outra pessoa que é induzida a erro. Então, um médico, ele tem lá como subordinado um técnico de enfermagem. E o médico percebe lá que existe um paciente que está acamado e sabe que esse paciente não pode receber uma determinada medicação. O médico fala ao técnico de enfermagem, tal hora você aplica a medicação no paciente porque é medicação corriqueira, beleza. O técnico vai, sem conhecimento da situação, sem conhecimento técnico da situação, e aplica a medicação. Só que quando aplica a medicação, o paciente morre. Nesse caso, quem responde? O erro foi provocado por uma terceira pessoa. Somente esse médico é quem vai responder. O técnico de enfermagem será isento de pena aqui por inexigibilidade de conduta diversa. Beleza? Mas e se o técnico de enfermagem sabia que a dose seria letal? Aí a gente não vai falar em responsabilização, né? É lógico que não, porque aí... é claro que a gente não vai falar em isenção. É lógico que não vamos falar em isenção de pena. Nesse caso, ambos serão responsabilizados aqui em coautoria pelo fato. Show de bola? Vamos lá. Quinta situação, resultado diverso do pretendido. Quinta situação, resultado diverso do pretendido. Também chamado de aberratio crimine. Previsão legal, artigo 7.4 do Código Penal. E no que consiste aqui o resultado diverso do pretendido? Aqui, o indivíduo possui uma finalidade, ele tem uma intenção e ele pratica essa conduta
atinge o resultado, só que ele causa também um resultado não quisto. Resultado não quisto, não querido pelo agente, só pode ser punido a título de culpa. Então, quando o indivíduo, querendo praticar uma conduta, a pratica, mas causa um resultado diverso do pretendido, ele vai responder pelo fato principal praticado e ele responde pelo resultado não pretendido a título de culpa. Quer ver o exemplo? Você tem uma caixa de som e você escuta a música num volume muito alto. E o teu vizinho não para de ligar para te encher o saco. É um puta de um pé no saco. O que você faz em um belo dia? Você sai pra rua e você mira um tijolinho de paver. Você fala, porra, eu vou lançar isso aqui no meio da vidraça da casa desse pau no cu. E manda, pá, acertou na vidraça. Essa era a tua finalidade, praticar dano. Só que naquele exato momento, o vizinho estava levantando, acordando para dar uma mijada. E aí, embora acertasse na vidraça, também acertou na cabeça do vizinho, causando-lhe uma lesão corporal. Você vai ser responsabilizado? Vai. Você atingiu a sua finalidade? Sim, praticou dano consumado, mas você também praticou um resultado não quisto, uma lesão corporal que será punida a título de culpa. Beleza? Tranquilão? Vambora. Em arremate, nós temos aqui a última hipótese, o erro sobre o nexo causal. Erro sobre o nexo causal. E aqui nós vamos nos deparar, moço. A gente tem duas situações aqui. Nós temos uma, que é o erro sobre o nexo causal em sentido estrito, e o erro sobre o nexo causal, que é chamado de aberratio causae. A consequência é a mesma, tá? Veja só, nas duas situações, nós teremos a mesma consequência. Vamos lá, quando você quer praticar um resultado, você tem uma finalidade. Então imagina que você está num lugar montanhoso e você se depara com um desafeto seu. Você está armado, você fala, mano, eu vou te matar. Você desfere os tiros naquela pessoa com a intenção de matá-la. Você acerta aquela pessoa e aí, em razão do impacto sofrido pelo disparo da arma de fogo, pelo impacto do projétil com o corpo da vítima, ela vai indo para trás, pisa numa pedra solta, cai no barranco, rola e morre. Depois, quando chega o exame de necropsia, percebe-se que a vítima não morreu em razão dos disparos, mas sim em razão do politraumatismo causado pela queda. Então você tinha um nexo pretendido, mas o resultado foi produzido por um nexo distinto, uma conduta que gerou um nexo distinto. O indivíduo responde pelo resultado naturalmente pelo nexo real, pelo nexo ocorrido. Show de bola? E aí nós temos o aberratio causae. Aqui nós teremos uma conduta paralela. Então aqui o que a gente pode classificar? Ó? Uma conduta única. Porém, com nexo distinto. Tá. No aberratio causae, nós temos pluralidade de condutas. Pluralidade de condutas. Pensa comigo o seguinte aqui. A gente está indo para o Paraguai. E para você ir ao Paraguai, você tem que atravessar a ponte da amizade. Você está atravessando a ponte, na travessia, um lado para você atravessar, um lado para você voltar. Você se depara com um desafeto seu. Aí você fala, filha da puta, agora eu vou te matar. E você está com a peixeira. Você chega nele e dá 3 peixeiradas na região abdominal dele. Ele começa a agonizar ali, cai no meio da ponte, fica sangrando. Você fala, caralho, eu queria matá-lo, mas não queria que deixasse tanto vestígio desse tanto. Beleza, o que você faz? Você cata o presunto ali e você joga de cima da ponte. Ele cai lá embaixo no rio Paranazão. Beleza, posteriormente o corpo é encontrado, é submetido à perícia necroscópica e constata-se que esse indivíduo morreu
afogado. Ele não morreu na peixeirada. Muda alguma coisa para você? Não, você vai responder pelo resultado. Só que foi o nexo que você projetou? Não foi, porque o nexo projetado por você era para que ele morresse em razão das facadas e não afogado. Mas você praticou mais de uma conduta. Por quê? Você deu a facada e você jogou o corpo dele de cima da ponte. Você vai responder pelo resultado. Você vai responder pelo resultado e pelo nexo efetivamente praticado, tá? Esse aberratio causa aqui também tem como sinônimo chamado dolo geral. Desculpa, dolo geral entra na primeira aqui. Beleza? Você responde como se tivesse efetivamente praticado a conduta, mas com o nexo efetivamente praticado. Fechou, Goiás? Arrematamos aqui a teoria do erro e com certeza isso não representará mais nenhuma dificuldade no seu estudo. Tome consciência disso. Erro de tipo trabalha dentro do fato típico e o erro da proibição, que será explanado posteriormente quando a análise da culpabilidade, trabalha dentro deste requisito, culpabilidade, terceiro elemento do crime, especificamente na potencial consciência da ilicitude. Causas que excluem a ilicitude. Olha só, não tem muito segredo. Aqui você precisa ser objetivo. Com base nos exemplos, você não precisa lembrar teoricamente de cada um dos requisitos. Naturalmente que nós vamos passar pela análise do texto de lei, naturalmente por aquelas questões que geram um impacto maior, e a gente deságua aí em situações que trazem novidades aí inseridas com o pacote anticrime. Então, quando a gente analisa as causas que excluem a ilicitude, nós vamos trabalhar com o segundo elemento do crime, que é, naturalmente, a ilicitude. Quando a gente fala, vou colocar aqui como segundo elemento do crime. Quando a gente fala na ilicitude, o que é importante é justamente estudar as causas que a excluem. E nós teremos aqui 4 causas legais e mais algumas causas aí supralegais que autorizam a exclusão dessa ilicitude. Veja só, nós partimos aqui do chamado estado de necessidade. Aqui também vamos fazer um roteiro geral e posteriormente vamos dissecar cada um dos institutos. Então, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de um dever legal, e o exercício regular de direito. Essas são as causas legais de exclusão da ilicitude. Por quê? Porque contemplam previsão em lei. Nós temos aqui uma que é muito difundida, que é o consentimento do ofendido. Consentimento do ofendido. Então tá, deixa eu deixar aqui anotado que essas causas, as legais, estão lá no artigo 23 do Código Penal, beleza? Com esse esqueleto aqui fica fácil de você conseguir digredir todos os institutos aqui previstos, beleza? Olha só, então partimos aqui da análise do estado de necessidade. Vou dar toda a visão para vocês, para que vocês não errem nada nesse sentido. O estado de necessidade está previsto no artigo 24 do Código Penal. E aí, olha só, convido você para vir para a nossa lousa aqui, para o nosso estudo da letra da lei. Veja só,
Considera-se em estado de necessidade quem pratica fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Aí, olha só, não pode alegar o estado de necessidade quem tinha o dever de enfrentar o perigo e, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3, tá? Então, olha só, alguns requisitos básicos aqui para você identificar o estado de necessidade. O indivíduo que comete um fato, viola bem jurídico alheio, para proteger direito próprio ou de terceiro. E o indivíduo não pode ter sido o criador desse perigo, tá? Então, aqui a gente vai constar aqui, ó, de perigo não criado pelo agente. Beleza? Porque se o agente é o criador do perigo, a gente já vai trabalhar com um exemplo, nós vamos analisar que ele não pode alegar estado de necessidade em determinadas circunstâncias. Beleza? Então vamos lá. Como é que o indivíduo aqui pode cometer um fato e violar bem jurídico alheio para preservar direito de outra pessoa? O exemplo mais clássico aqui, que eu já vou deixar até anotado, porque isso aqui vai cair na sua prova, e eu quero que você lembre para você não confundir. Olha só, o ataque animal. Ataque animal. O que acontece? Se você está passeando na rua e você se depara lá com um pitbull vindo na sua direção, ou um Rottweiler, né? Que o Rottweiler é muito mais sanguinário. Você olha para ele, ele já aparenta que ele vai te exterminar rapidamente. E aquele Rottweiler vem na sua direção e quando ele está chegando próximo a você, você saca a sua arma e efetua um disparo contra ele e mata o cachorro. Então o que acontece? Aquele Rottweiler, ele tinha um dono, tem um dono. E aí o dono dele chega e fala, porra, o que você fez? Você matou meu cachorro, filha da puta? Você fala, porra, eu matei o cachorro para proteger a minha integridade física. Então olha só, o que aconteceu aqui? O indivíduo cometeu um fato? Cometeu um fato? Cometeu um fato. Para quê? Para proteger um direito próprio, mas ele violou um bem jurídico alheio. Mas olha só, ele foi se proteger de uma situação de perigo que não foi por ele criada. Tudo bem? Então, ataque animal aqui entra como um exemplo de estado de necessidade. Sacrifício de bem jurídico alheio para a preservação de outro bem jurídico. Nessa mesma situação aí do exemplo do ataque animal, nós temos a situação, o animal vem na sua direção, você pula sobre um carro para se proteger e danifica aquele carro. Estado de necessidade, sacrificou bem jurídico de terceiro para proteger a sua integridade. Tudo bem? Tranquilo? Aqui do animal, você pode se perguntar o seguinte, tá, mas e se o animal funcionar como uma arma? Se o animal for usado como instrumento para praticar lesão. Então você está andando na rua, encontrou seu desafeto e o seu desafeto falou, Rex, pega! Opa, nesse caso, se o animal é usado como um meio, como uma ferramenta, como uma arma, por exemplo, se você mata aquele cachorro aí, você age em estado de necessidade, tudo bem? Porque o animal foi utilizado como uma ferramenta. Tranquilo? Toma cuidado. Se o animal vem direto, escapou, fugiu, veio na sua direção, estado de necessidade. Se ele é usado como arma, legítima defesa, porque aí você está reagindo a uma atual ou iminente agressão injusta, tá? A gente já chega na legítima defesa. Só o ataque animal, estado de necessidade. Temos mais exemplos aqui? Sim. Então, olha só. Aquela situação em que os indivíduos estão num avião
e só tem um paraquedas. Um paraquedas. O que acontece? Se o indivíduo pega o paraquedas e pula, o avião já está em queda livre. E aí as partes percebem lá, tem duas pessoas dentro da aeronave, percebe, só tem um paraquedas. Se você pega e pula, naturalmente você está sacrificando o bem jurídico da outra pessoa. Logo, estado de necessidade e não legítima defesa. Tudo bem? Outra situação. Naufrágio. Imagina que um navio afundou e aí restaram os destroços e as partes brigam, as pessoas ali vítimas desse naufrágio brigam pelos destroços para conseguir se manter na parte superficial da água para não se afogarem. Nesse caso, estado de necessidade. Beleza? Tem outras situações aí. No aborto, que é praticado para salvar a vida da gestante. Estado de necessidade, ó. Aborto para salvar a vida da gestante. Você pratica o aborto, você mata o feto para preservar a vida da gestante. Sacrifica bem jurídico de terceiro para preservar a vida da pessoa ali que está em risco. Tranquilo? Beleza? E olha só, quem tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade, tá? Então, por exemplo, o bombeiro salva-vidas está lá na praia e ele percebe que tem muitas ondas e que uma pessoa está lá se afogando. O bombeiro, ele precisa empregar esforços para que ele consiga efetivamente salvar aquela vida. Ele não precisa necessariamente entrar e se colocar numa situação de risco, mas ele precisa tomar as cautelas necessárias para aquela preservação. Então, quem tem o dever legal não pode alegar estado de necessidade. Tudo bem? Beleza? E o estado de necessidade também, ele não vai ser aplicado se o indivíduo poderia agir de outro modo, tá? Então, por exemplo, volta aqui no exemplo do ataque animal e pensa o seguinte: você está num local em que tem um portão que fica fácil você passar ou um local que você consiga entrar e fechar a porta e você percebe que o animal está vindo na sua direção. Você tem como se proteger, você pode entrar naquela sala, naquele local e fechar a porta, mas você escolhe matar o animal. Pode alegar estado de necessidade? Nesse caso, não. Nesse caso, não. Tudo bem? Tranquilo? E aí, em determinadas situações, quando seja razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, a pena pode ser reduzida na mesma quantidade lá da tentativa. Se cair esse parágrafo 2º, cai letra de lei. Por quê? Porque o exemplo ele fica muito complexo, é muito fácil de você confundir com o caput do artigo 24. Então, o parágrafo 2º leva a letra da lei no seu estudo, beleza? Vamos lá. Análise aqui da segunda situação, então, legítima defesa. A legítima defesa, prevista no artigo 25 do Código Penal, consiste naquela conduta do indivíduo que repele uma atual ou iminente agressão humana, valendo-se dos meios necessários. Esses meios necessários aqui, entenda-se como meios proporcionais e também disponíveis. Tudo bem? Então, a legítima defesa consiste no ato do indivíduo que repele uma atual ou iminente agressão humana e para repelir essa agressão, o indivíduo se vale dos meios necessários. Então o indivíduo chegou, apontou a arma para você, você foi mais rápido, sacou a sua arma e disparou contra ele.
legítima defesa pura e simples. Tudo bem? Beleza? Então aqui você tem que ter muita atenção com o casuísmo. E olha só, o direito à legítima defesa, ele pode se dar para salvaguardar, ele serve para salvaguarda de direito próprio ou de terceiro. Então, é possível a legítima defesa de terceiro. Tudo bem? Tenho certeza que você não vai confundir essa situação, tá? Então, legítima defesa de direito próprio ou de terceiro. Legal? Eu vou te convidar agora para a gente passar para a letra da lei. Por quê? Porque nós temos novidade aqui na legítima defesa. Então, veja só. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Então, o indivíduo, valendo-se moderadamente dos meios necessários, devolve. Percebam que aqui o verbo utilizado é repele, então ele está devolvendo, ele devolve uma injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiro, beleza? Por que eu fiz questão de vir para a tela aqui? Olha só, o parágrafo único estabelece o seguinte: observados os requisitos previstos no caput desse artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante prática de crimes. Tranquilo? Olha só, meu amigo. Esse parágrafo único, se ele aparecer na sua prova, ele aparece a letra da lei. Por quê? Ele é uma mera reprodução tautológica, ele é reprodução pura e simples do caput. Ele fala, o agente de segurança pública que age em legítima defesa, age em legítima defesa. Ele está só repetindo. Por quê? Se o agente de segurança pública está repelindo uma agressão ou risco de agressão à vítima que é mantida refém, ele está agindo ali no seu estrito cumprimento do dever legal ao proteger o bem jurídico de terceiro. Ele age em legítima defesa de terceiro no estrito cumprimento do dever legal. Então percebam que aqui essas duas formas, essas duas excludentes, elas acabam se mesclando. Então se aparecer, vai aparecer absolutamente aí a letra da lei, especialmente para aqueles concursos em que aparecem com múltipla escolha, tá? Mas a regra, os elementos gerais não mudam, não tem nada de novo nesse parágrafo único. Beleza? Vamos lá, vamos dando sequência, vamos falar agora do item 3, que é o estrito cumprimento de dever legal. Olha só, essa causa excludente aqui, ela se aplica aos funcionários públicos. Funcionários públicos. Inclusive a você, futuro servidor policial, que quando praticar os atos relacionados à sua função, você vai ter uma suposta irregularidade de conduta amparada pelo estrito cumprimento do dever legal. O que a parte processual lá, processual penal, estabelece? Que, como regra, você não pode utilizar algemas e que você não deve usar de força física contra o indivíduo. Mas o que acontece? E se o indivíduo começa a se debater e você precisa fazer o uso de algemas? Essa questão já foi cobrada na PRF. Quando você precisa fazer o uso da força necessária para conter o indivíduo, o que acontece? Você age no estrito cumprimento do dever legal, logo você tem afastada a ilicitude da sua conduta. Essa aqui é bem simples, tá? Ela está relacionada lá aos funcionários públicos. O conceito de funcionário público vai aparecer no artigo 327 do Código Penal e você pode correlacioná-las ou utilizá-la quando estiver diante das atividades policiais.
Beleza? E aí nós passamos para a última hipótese, que também é muito tranquila. Aqui é importante você lembrar a nomenclatura das 4 formas. Então nós temos aqui o exercício regular de direito. O que acontece aqui? Aqueles indivíduos, os cidadãos que agem nos termos da lei, eles não podem ser responsabilizados criminalmente. Pensa comigo o seguinte: o CPP, ele autoriza a prisão em flagrante. Ele autoriza a prisão em flagrante. Por quem? Pelos servidores, por quem compõe as forças de segurança pública, hipótese em que nós estaremos diante de um flagrante obrigatório. E também nós temos um flagrante que pode ser realizado, percebam que pode ser realizado por um particular. Este denominado flagrante facultativo. O que acontece? Se você estiver indo para sua aula ou você está indo trabalhar e você ainda não é servidor e você se depara com uma pessoa assaltando uma senhora e você percebe que a pessoa que está praticando o assalto é uma pessoa franzina, magrinha e que você tem mais condições físicas do que ela. Se você surpreende aquela pessoa e você pratica a prisão em flagrante, a Constituição fala que você não pode privar uma pessoa de liberdade a não ser em caso de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Olha, a própria Constituição e a Lei Processual Penal autoriza que o particular promova essa prisão em flagrante. Logo, você tem uma situação amparada pela lei. Logo, se o particular realiza uma prisão em flagrante, ele age não no estrito cumprimento do dever legal, porque não é dever dele. É uma faculdade conferida pela lei. Logo, ele age no exercício regular do direito. Beleza? Então, essas são aí as 4 causas excludentes de ilicitude e não precisa tergiversar, não precisa ir longe, não precisa de devaneio, não viaja, tá? Fica tranquilo com essas 4 hipóteses, analisando casuisticamente cada uma das causas excludentes, seguidas do respectivo casuísmo do exemplo fornecido, tenho certeza que você vai acertar toda a questão. Tamo junto? E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, gostou da aula? Não esquece, hein? Dá aquela curtida marota aí. E é claro, a gente deixou um material gratuito para você, é só você clicar aqui no link para continuar acompanhando o melhor material com quem mais entende no assunto, beleza? Bons estudos para você e até mais.